Mais uma aula do nosso módulo de teontologia. Nós falamos na última aula um pouco sobre a existência de Deus. Nós sabemos que não tem como provar cientificamente a existência de Deus, mas é possível nós provarmos a existência de Deus mediante dois fatores. Primeiro, são provas pessoais, ou seja, eu tenho uma experiência pessoal com o Eterno e baseado na minha experiência, na experiência pessoal que eu tenho, então eu tenho essa prova. Essas são provas infalíveis, né? Eu tenho experiência com Deus, então, por ser prova pessoal, então eu digo, Deus existe porque eu tenho provas pessoais da existência dele. O segundo fator para provar a existência de Deus é mediante as características, né? Ou seja, mediante as coisas, características das coisas criadas, né? Por exemplo, Deus, ele não é a água, porque ele é a realidade da água, mas ele se manifesta, ele se revela. A gente olha para a dimensão do universo, a gente olha para a areia do mar, para a praia, para tudo que nós olhamos, nós podemos ver, então, a manifestação da existência de Deus. São características, são pegadas, né? São as digitais, são as impressões que o Eterno deixa para que possamos entender sobre a sua existência. Mas, nesse momento, nesse módulo, eu quero falar um pouco, né, a respeito de quem é Deus. Quem é Deus, afinal, né? João, capítulo 17, verso número 3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. É importante nós sabermos que, ainda que Deus, mediante as características das coisas criadas, das coisas existentes, possamos provar, né, a existência do Eterno, e mediante provas pessoais, é importante sabermos que o próprio Deus, ele oculta a sua natureza, mas ele revela a sua pessoa, a sua persona, a sua personalidade em uma linguagem em que nós possamos compreender. E isso é que nós vamos tentar desvendar exatamente nessa aula, né? É importante nós sabermos, dentro dessa aula de teontologia, que Deus, ele não tem interesse em que nós conheçamos e entendamos alguns dos seus atributos eternos, como, por exemplo, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. São atributos eternos do Senhor, que ele não tem interesse que nós conheçamos. Então, logo, ele deixou algumas características, algumas pegadas, e ele levantou homens para que registrasse alguma dessas características nas Escrituras, para que nós possamos compreender. E para conhecer a Deus, precisamos identificar os três principais pilares da teontologia. Quais são esses três principais pilares da teontologia, para que possamos, então, ter uma compreensão, para que possamos conhecer, de fato, quem é Deus? Porque a pergunta é, quem é Deus? Na verdade, Deus é apenas um. Existe apenas um Deus. Exatamente. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, está escrito: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Então, qual é o primeiro pilar da teontologia para que possamos, então, conhecer a Deus? O primeiro pilar é que Deus é um, Deus é único, né? E o segundo pilar, para que possamos, então, começar a descortinar esse caminho, para compreendermos, de fato, quem é Deus, é que Deus também, ele é três pessoas, exatamente. João 1, verso 1 e 2 diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, esse texto mostra que o verbo é uma pessoa distinta ao Deus Pai, ou seja, o verbo estava com Deus Pai. Então, eu falei já sobre essa ideia lá na nossa aula dos códigos de Gênesis, a mentoria de Gênesis. Então, se você não assistiu, é importante você voltar lá e assistir as aulas da mentoria de Gênesis, né? Porque eu falei muito sobre, pincelei, na verdade, um pouco sobre esse assunto, né?
Mas a ideia é que Deus é um Deus, é um único Deus, mas esse único Deus, ele se revela, ele se manifesta em três personas, em três personalidades, em três pessoas. Deus é um, mas ele também é três, né? Existe um Deus, um único Deus. Desse único Deus, existe três pessoas dentro desse único Deus. Então, Mateus 18:19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, este texto mostra a distinção de três pessoas sendo Deus. Então, Deus Pai, do Deus Filho e também do Deus Espírito. Segundo Coríntios 13:14 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, observa, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, esse texto mostra que cada uma das pessoas da divindade tem atribuições diferentes. Eu poderia falar, na verdade, eu vou falar mais sobre isso depois, sobre os atributos, né, da pessoa, de cada pessoa da divindade, mas você observa que a graça é do Senhor Jesus. Então, por quê? Porque o Cristo, ele é a própria graça. O amor de Deus Pai. Observa, lembra daquele texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira? Deus amou o mundo. Então, Deus Pai, ele amou o mundo que deu o seu Filho. Então, Deus Pai ama o mundo e ele dá o Filho. Então, a graça do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a graça. O amor de Deus Pai. Então, Deus Pai, esse atributo, né, pertence a ele. E a comunhão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o que traz a comunhão. Então, o que gera a comunhão é o Espírito. Então, Deus é um, mas ele se revela em três pessoas. Deus é um, mas ele se manifesta em três pessoas. Ok? Então, cada pessoa da divindade, né, tem a sua atribuição diferente. O terceiro pilar, para entendermos a teontologia, é que cada pessoa é plenamente Deus. Então, existe um Deus, três pessoas, mas essas três pessoas, cada uma delas é Deus. Então, observa, um Deus, três pessoas. Das três pessoas, cada uma delas é plenamente Deus. Então, é importante a gente saber disso. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Observa que Jesus, ele é o verbo. E sendo ele o verbo, ele é declarado como Deus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus é o verbo, mas ao mesmo tempo que ele é o verbo, ele é declarado também como Deus. Então, junto com a pessoa do Deus Pai, de Deus Pai, sendo também Deus. Então, o próprio Cristo, ele é o verbo, mas o verbo também é Deus, e ele está também como Deus Pai. Atos 5, verso 3, está escrito: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando ou não a ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste a Deus, mas aos homens. Então, esse texto fala da mentira ao Espírito Santo, sendo ele também Deus. Observe, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, você percebe que, primeiro ele vai dizer, né, para que mentisse ao Espírito Santo. Então, ele mentiu ao Espírito Santo, ele está dizendo, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Então, o Espírito Santo também é Deus, ok? Entendendo esses três pilares, que Deus é um, ele é três, e cada pessoa da divindade é plenamente Deus. Eu vou mostrar um gráfico para você daqui a pouco, que você vai conseguir ter uma compreensão um pouco melhor. Fique tranquilo aí, que eu vou liberar um gráfico daqui a pouquinho, você vai entender o que é Deus e o que essas três pessoas da divindade de uma forma mais tranquila. Sabendo disso, eu quero esclarecer algo para vocês a respeito da Trindade. Por que a Trindade versus divindade? Então, vamos lá. Trindade versus divindade. O nome Trindade ele não aparece nas Escrituras. É importante sabermos disso. Por quê? Porque esse é um conceito que foi criado para tentar descrever a complexidade da natureza trina de Deus. Ou seja, como os antigos não conseguiam explicar a manifestação de um Deus sendo três ao mesmo tempo, então o que eles fizeram? Eles então criaram esse nome Trindade. Então, o nome Trindade é para poder tentar descrever essa complexidade
da natureza trina do Eterno. Então, a palavra trindade, ela, na verdade, ela foi criada em 300, a primeira parte dela foi criada, né, a primeira ideia, né? Alguns dizem que foi nos anos 175 por Teófilo de Antioquia, mas, na verdade, ela começou a se institucionalizar em 325 pelo Concílio de Nicéia, se não me falha a memória. Então, a primeira parte se iniciou ali, e em 381, pelo Concílio de Constantinopla, Concílio de Constantinopla I, então, fica definido, então, a Santíssima Trindade, né? O que a gente chama de Trindade, na verdade, ela se originou da Santíssima Trindade. O que isso significa, o que isso quer dizer, o que isso tem a ver, né? Então, a palavra Trindade, que vem a ideia trazer um entendimento de três pessoas sendo uma, né? Então, baseado nisso, baseado nessa ideia, nesse conhecimento, nesse entendimento de que a palavra Trindade não consta na Bíblia e que foi criado pelo Concílio de Constantinopla, né, em 381, e em 325 também, que se iniciou pelo Concílio de Nicéia, isso quer dizer que toda base teológica a respeito da Trindade é de base e de doutrina católica, né? Então, por isso esse nome Trindade, porque é um nome latino. Então, é interessante por quê? Porque geralmente a gente vê, né, uns crentes santarrões, né, se achando, né, às vezes até mesmo criticando, né, a Igreja Católica, mas o que a maioria dos crentes não sabem é que eles usam uma terminologia, um nome de Trindade para atribuir as três pessoas da divindade, mas esse nome Trindade foi criado exatamente pelo Concílio de Constantinopla. Então, a base teológica da doutrina da Trindade, ela vem com essa base católica. Então, não adianta você, crente santarrão, tentar criticar os católicos e continuar falando Trindade, porque, na verdade, mais de 90% da doutrina evangélica, a base delas é católica, né? Então observa, eu percebo que existe crentes que gostam muito de criticar, mas se nós pegarmos a Bíblia e abrirmos ela e aplicar de fato as doutrinas bíblicas aqui, a porta de um monte de igreja fecha. Por quê? Porque a maioria das coisas que se pratica dentro das igrejas é antibíblica. A maioria das coisas que se pratica dentro do templo é antibíblico. A gente faz vista grossa, a gente releva, mas não adianta alguém bancar um de santarrão, ficar criticando outras religiões, se você mesmo, nem você mesmo sabe qual é a base doutrinária que você segue. Consegue entender? Então, sabendo disso, que a palavra Trindade, né, ela não é uma palavra bíblica, e detalhe, irmão, é importante eu falar isso, né? Não é errado falar Trindade, tá? Mas existe uma outra palavra, chamada divindade. Colossenses 2,9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a palavra divindade é uma palavra bíblica, né? Esse conceito de divindade é bíblico e é correto, mas não descarta também a palavra trindade, que, como eu disse para você, não que trindade seja uma terminologia errada, não é errado, porque apesar de ser um termo criado, um termo latino, ter sido criado como uma base, porque na verdade é a Santíssima Trindade, né? Fala Santíssima Trindade. Então, foi criado com a base católica, foi criado pelo homem exatamente para poder trazer, para poder tentar compreender essa complexidade da natureza de Deus. Obviamente, foi criado por homem, mas não é errado falar Trindade. Só que fica claro, a palavra divindade é a palavra Trindade. A palavra divindade é bíblica, a palavra Trindade não é bíblica. Então, um conselho para você que é meu aluno aqui, não discuta com quem fala a Trindade. Aqui no nosso curso, nós não discutimos com ninguém. Aqui no nosso curso, nós não discutimos teologia. Aqui no nosso curso, o nosso intuito é aprender para ensinar pessoas que precisam de ajuda. O nosso objetivo não é discutir quem está certo ou quem está errado. O nosso objetivo aqui é exatamente aplicar as verdades bíblicas. E detalhe, nós só falamos aquilo que a palavra de Deus fala, ok? Então, não discuta com quem fala a Trindade, não fala que se você falar Trindade ou divindade. Não discuta, nós não discutimos teologia aqui com ninguém. Daqui a pouco eu vou colocar exatamente um gráfico para que você possa ter uma compreensão melhor do que é a ideia de Deus, né? Então, juntando esses três pontos, resumem o mistério da divindade, popularmente conhecido como Trindade, né? Então, cada um desses três pontos, dessas três afirmações, Deus é um,
Deus também é três pessoas, mas cada pessoa da divindade é plenamente Deus. Sabendo disso, tendo em mente essas afirmações juntas, elas precisam andar juntas, elas têm que andar juntas, porque uma vez que eu descarto, né? Deus não é um, Deus é três. Ou Deus, ele é um e não é três. Ou Deus é um e Deus também é três, mas essas três pessoas não pertencem, não é plenamente Deus. Então, se eu descartar algum desses três pilares, automaticamente vai se criar doutrinas erradas. Doutrinas erradas são criadas exatamente porque eles querem tirar, eles querem separar esses três pilares. E esses três pilares não podem ser separados. É impossível separar esses três pilares. Deus é único, Deus são três pessoas e cada pessoa da divindade é plenamente Deus. Se essas três bases, esses três pilares não andarem juntos, criam-se doutrinas erradas, ok? Observe esse gráfico que, nesse exato momento, aparece na sua tela. Então, você observa quem é Deus. Deus é Espírito, João 4:24. Deus é Espírito. Esse círculo maior que você vai estar vendo aí, esse círculo maior, é Deus. Então, observe esse círculo maior, ele é Deus. Dentro desse círculo grande, tem três círculos menores. Esses três círculos são as três almas, são as três pessoas, são as três personalidades. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. No gráfico do lado, nós temos aqui uma outra ilustração, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Tanto Deus Pai quanto Deus Filho quanto Deus Espírito são almas, são três pessoas. Observe, o Espírito Santo, ele não é Deus, ou seja, o Espírito Santo não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e assim sucessivamente. Então, como pessoa, cada um é um, como pessoa. Observa aqui o gráfico, olhando aqui à nossa direita, de frente aqui à direita, né? O triângulo aqui. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, o Pai é uma pessoa e o Filho também é uma pessoa. Sabendo disso, que cada um é uma pessoa, são pessoas distintas, cada um é uma pessoa, porque é personalidade é alma. Então, cada um tem uma sua. Então, Deus Pai tem a sua vontade própria, Deus Filho tem a sua vontade própria, e Deus Espírito Santo também tem a sua vontade própria. E um não é o outro, e os três é Deus. Então, os três é Deus porque os três é plenamente Deus, mas como pessoa, um não é o outro. Então, você volta e olha aqui no gráfico do lado, nesse círculo redondo, são as três almas, porque cada um é uma alma. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Cada um é uma alma. Consegue compreender? Então, esse círculo maior é Deus. Então, a essência, a natureza de Deus aplica às três pessoas da divindade. Só que as três pessoas, elas são preenchidas, elas são totalmente Deus. Mas Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa, e Deus Espírito também é uma pessoa. Então, Pai, Filho e Espírito são pessoas, distintas uma da outra. Mas os três são plenamente Deus. A natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a natureza deles é divina, a natureza deles é de Deus. Amém? Compreendido isso aí? Na nossa próxima aula, eu vou falar um pouco sobre o Deus Pai do Antigo Testamento, o Deus Pai do Novo Testamento, vou falar um pouco sobre quem era o Deus Pai no Antigo Testamento, como ele se manifesta no Novo, vou pincelar um pouco sobre o Espírito Santo e o Verbo no Antigo e no Novo Testamento, tá? Mas a ideia desse modo de teontologia é falar sobre a pessoa de Deus Pai. Então, estou tentando fazer aqui uma distinção para você, para que as próximas aulas fiquem aí um pouco mais fácil você compreender. Mas na próxima aula, eu vou falar para você sobre o Ancião de Dias. Exatamente, o Ancião de Dias, ele era como Deus Pai era conhecido no Antigo Testamento. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Deus te abençoe e até.